Você pode se assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. O nosso Deus só se realiza na espontaneidade das suas criaturas. Os homens fazem, hoje o mundo já está sendo ocupado por máquinas, né, carros que são dirigidos sem motorista, máquinas de trem, locomotivas sem a presença humana, e todos esses equipamentos funcionam de uma maneira automática. Mas Deus não fez os homens autômatos, robôs. Deus fez os seres humanos com essa grande ferramenta chamada livre-arbítrio. Eu já conheci algumas pessoas que falaram: esse negócio de livre-arbítrio, era melhor Deus não ter me dado livre-arbítrio, porque agora eu não soube aproveitar, eu estou numa situação complicadíssima. Mas Deus, Ele só se realiza como Criador se nós nos voltarmos para Ele. Espontaneamente, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E aí, existe uma questão num determinado contexto, de um dos profetas menores, que diz: não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouve o que o Espírito diz. Mas o Espírito, ele sugere, ele não faz nada forçado. Ele não é como o inimigo que induz. O inimigo das nossas almas, o Deus desse século, ele leva as pessoas na marra. Então, ele tem, no Salmo 72, fala de Jesus vir libertar as pessoas para devolver a elas o livre-arbítrio. Ele libertará as almas do engano e da violência. Na violência, tem possessão. O que é possessão? É a pessoa ser possuída por um demônio. Quem age por ela é esse espírito que está dentro dela. E isso é chamado, de uma maneira clássica, no espiritismo, de mediunidade. Mas, na realidade, não é a pessoa que está agindo, e sim aquele espírito agindo por ela. E, logicamente, que tem aquelas possessões que são violentas. Dificilmente vocês vão ver acontecer aqui alguma pessoa cair, porque nós trabalhamos de uma maneira assim, sem pretensão, mas com a sabedoria de Deus. Nós não corremos atrás do efeito, vamos direto na causa. E eliminada a causa, não tem como o inimigo permanecer dentro da vida de uma pessoa. Então, dificilmente vocês vão ver aqui uma manifestação demoníaca. Por quê? Porque, antes de tudo, a causa ela é encontrada, a legalidade que o inimigo tem, o direito que o inimigo tem, isso sendo eliminado com confissão de pecados, com perdão, com confissão, aí o inimigo não tem mais legalidade para permanecer no corpo. Mas voltemos à violência. Possessão, opressão. Existe uma definição muito clara assim: a possessão é de dentro para fora, a opressão de fora para dentro. Havia uma mulher em Israel que estava encurvada. Ela seria chamada, no meio da nossa sociedade, de uma mulher corcunda. E ela tinha esse problema há 18 anos. E Jesus a libertou num dia de sábado. E aí ele foi criticado, e ele disse: era justo
libertar essa filha de Israel que Satanás mantinha presa há 18 anos. Então, o que a fazia ficar encurvada era a presença de um espírito do lado de fora dela, nas costas dela, e a mantinha. E assim que Jesus repreendeu, ela imediatamente ficou com o seu corpo reto. Eu não vou dizer que tudo que acontece por aí é disso, não, mas pela Bíblia pode ser, né? Outra questão na violência é a indução. O próprio rei Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, ele foi induzido por Satanás a numerar o povo. E aquilo desagradou profundamente a Deus. Mas o inimigo induziu a ele numerar o povo. Se você faz uma estatística, faz um recenseamento dentro da sua igreja, e na direção do Espírito Santo, é uma coisa. Agora, outra coisa, melhor dizendo, é você fazer isso por sugestão, para trazer o orgulho à tona, o ego ficar aflorado, né? E aquilo custou caríssimo para Davi. Mas ele foi induzido, e muitas pessoas são induzidas a fazer determinadas coisas. Agora, na questão do engano, que é obsessão, ideia fixa que persegue. Tem uma música de um cantor que diz, um cantor de fala hispana, mas ele canta em português, o sobrenome dele é Duran, e ele diz o seguinte, que as vozes, elas estão aí. Muitas vozes dizem que eu não vou vencer, mas a luz do mundo me diz ao contrário, me diz que é para eu lutar. Então, existe essas ideias que eu não vou vencer, eu não sou, não vou conseguir, eu sou um fracassado, que são essas ideias fixas que perseguem a mente das pessoas. Outra é a manipulação, né? A manipulação que é aquela astúcia baseada no toda ação provoca uma reação. Então, existe uma ação que vai desencadear uma reação, que vai provocar uma reação, às vezes, na maioria das vezes, desastrosa. E Jesus ensinou como enfrentar isso. Quando te baterem na face direita, oferece à esquerda. Quando te obrigarem a caminhar uma milha, que um soldado romano podia requisitar um judeu para carregar a sacola dele por uma milha, Jesus disse, carrega 2. Por quê? Porque o inimigo está esperando que você bateu na face direita, você já dá 50 socos de volta, revida na hora. E é isso que o inimigo quer, porque ele está na manipulação. Na manipulação, você vai entender aqueles bonecos sendo manipulados. E você nem vê quem é que está escondido por trás manipulando aquelas pessoas. E muitas vezes, na maioria das vezes, o inimigo está fazendo o quê? Manipulando, criando situações, jogando um contra o outro, dando gargalhada, e ninguém está vendo onde ele está. Isso é manipulação. E a terceira do engano é a alienação. Pessoas que entram dentro de um esquema, fazem parte de um esquema assim, ficam como se existisse naquele lugar, naquele grupo, naquele partido, naquela ideologia, um pertencimento. Eu sou disso. E aí, se as pessoas fazem errado, elas fazem juntos. Por quê? Porque existe uma cumplicidade. Na alienação existe uma cumplicidade. É só você lembrar, enquanto meu carro estava alienado, estava lá no documento. Meu carro não era meu e do Bradesco.
Então havia o quê? Uma alienação. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque Deus quer em cada um de nós o livre-arbítrio na sua mais alta nobreza. O que é o livre-arbítrio na sua mais alta nobreza? É você fazendo por espontaneidade, ele não obriga. Ele diz, se quiserdes e se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mas é por querer. A pessoalidade do ser humano é caracterizada por pensar, sentir, querer. Nós vemos nisso um fluxograma. Você pensa, você faz com que esse pensamento, aquilo que está sendo as suas conexões neuronais, se transforma em sentimento, você sente, e aí, na sequência, você quer. Um fluxograma que caracteriza o que é uma pessoa. Uma pessoa pensa, sente e quer. Agora, por isso que Deus respeita, foi Ele que colocou esse tesouro. Você não pode trocar isso com ninguém, por ninguém. Deus lhe deu. Pensar, sentir, querer. Agora, aí vem uma abutre-mania, né? Essa abutre-mania midiática que quer que você coma na mão, que quer que todos fiquem assim, como gado, né? Que eles chamam de vida de gado. Você vai sendo levado e vai indo para o lado que eles querem. Agora, você não pode abrir mão disso. Deus lhe deu. Ele que é o autor, Ele que é o criador. Ele poderia ter feito você programadinho, mas Ele lhe deu livre arbítrio. Então, as mensagens liminares, quais são as mensagens liminares? São as mensagens que são assimiladas pelo seu consciente. Mas as piores hoje que existem são as mensagens subliminares, que somente são assimiladas pelo seu subconsciente. Aí é que estão as coisas que levam você a praticar. Daqui a pouco você está fazendo umas coisas que não tem nada a ver. Mas por que eu estou fazendo isso mesmo? Por que eu estou vestindo isso? Por que eu estou com esse tipo de vocabulário? Por quê? Daqui a pouco, as pessoas estão sendo levadas para uma situação muito complicada, de que isso vai trazer o quê? Uma ausência de realização. Porque se você exercer a sua pessoalidade mesmo, você vai se realizar. Eu pensei, senti e quis. Isso é a realização. Agora, daqui a pouco você está fazendo, mas não passou por esse processo. Já fui direto para a ação, que eu não entendo muito bem o que eu estou fazendo. Isso acontecia, olha só o que acontecia na cidade de Nínive. Deus disse para Jonas, 120.000 pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda. Assim está a humanidade hoje. Assim está a humanidade. Mas a mensagem de Jonas continua ecoando. Arrependei-vos. O juízo de Deus está chegado. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar?
amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor. Sentir teu calor, o teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor. Envolver em teus braços, sentir teu calor. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Sentir teu calor. Deus nos deu livre-arbítrio para que ele seja uma ferramenta e não uma arma. Para muitos, para a maioria dos seres humanos, o livre-arbítrio é uma arma voltada contra cada pessoa, Olha só, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. É uma palavra que tem que trazer para as pessoas
um pedido de paralisação, né, para um inventário. Faça um inventário da sua vida. Para agora um pouco. Coloque aquela placa, fechado para inventário. Dá uma analisada na sua vida. O livre-arbítrio tem sido para você até hoje uma ferramenta? Aí você diz, eu sou livre para fumar, eu sou livre para beber, eu sou livre para usar drogas. Aí essas coisas todas escravizam você. Aí você utilizou isso de uma maneira tão violenta contra si mesmo que está levando você a um suicídio a curto, a médio e a longo prazo. Esse é um exemplo assim grotesco até, mas a verdade é essa. As pessoas sempre receberão, e é um negócio que a gente ensina no Vida Pura, numa bifurcação, uma tomada, numa escolha, uma tomada de posição. Você tem, no mínimo, 18 segundos para dizer sim ou para dizer não. É 18 segundos. Você pode dizer não. E Deus não deixa diminuir isso, não. Ninguém. A palavra de Deus diz que Deus não nos deixa sermos tentados além daquilo que nós podemos suportar. O cara falou, não deu, foi irresistível. Não, irresistível, sim. Pode ser a mensagem do Evangelho, sim. Mas do inimigo, ele não permite. Então, lógico, o inimigo é sagaz. Ele pinta o caminho largo que vai para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, deixa ele bem pintadinho, com ouro, com um glamour. E aí a pessoa fala, você vai pegar esse caminho estreito aí, cheio de pedras, de espinhos no meio do caminho. Você tem rampas para subir. Você vai por aí mesmo? Olha o caminho que eu estou te mostrando aqui. É bonito, glamouroso, mas o final dele é lago de fogo e enxofre. Agora aqui o caminho estreito é vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a palavra foi dada. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Simplesmente assim. Então, se você tem uma decisão para tomar, eu acredito que Deus me mandou trazer essa palavra. Ele foi objetivamente imperativo. Ele disse, é essa palavra. Se ele fez isso, é porque ele sabia que você estaria cultuando nessa noite. Então, a palavra chegou a você. Não adie para amanhã, o que você pode fazer agora. Tome uma decisão. Senhor, que a tua palavra possa fazer exatamente aquilo que está nos teus planos. A tua palavra nunca volta vazia, mas ela faz o que agrada ao Senhor. Meu Deus, nesse instante, faz com que pessoas utilizem muito bem essa ferramenta chamada livre-arbítrio. Que para ninguém dos que estão cultuando conosco, tanto presencialmente como virtualmente, que para ninguém o livre-arbítrio seja uma arma. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, faz isso. Que por decisão, por livre e espontânea opção, as pessoas passem a seguir ao Senhor Jesus Cristo. Como ele disse, quem quiser vir após mim,
E o caminho que ele estava trilhando era o caminho que está registrado lá no Salmo 24. Os portais se abriram e o Rei da Glória entrou lá naquele ambiente lindo, glorioso, mas ele abriu o caminho para que aqueles que o sigam, por livre e espontânea vontade, por livre-arbítrio, possam com ele habitar. Em nome de Jesus Cristo, salva, liberta, faz obras grandiosas nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós, nesse instante,